O que é o VIP? É a pessoa muito importante numa tradução. Para haver o muito importante, tem que haver o menos importante. E alguns olham para os filhos e acham que os filhos são muito importantes porque são superiores. Realmente veem os filhos como superiores. E aí tem que dar aos filhos que são superiores na visão deles todas as regalias que uma pessoa superior deve receber. Outros olham para os filhos e veem os filhos como inferiores, veem os filhos como coitadinhos. E aí também olham para os filhos e falam, poxa, meu filho é coitadinho, então eu devo cercá-lo de cuidados, todos os cuidados que um coitadinho deve receber. De qualquer forma, é um olhar para o filho como um olhar de VIP, de very important, de importante demais. Ou seja, os outros não são tão importantes quanto o meu filho. E isso é comparar. E a comparação está na raiz de muitas das misérias da humanidade, muitos dos problemas da humanidade. O meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, o seu filho não é especial. O seu filho não é especial. O meu filho não é especial. O meu filho é inteligente. Mas na boa, inteligente como o meu filho tem uns montes por aí, tem uns bilhões, alguns mais inteligentes. O meu filho tem todas as características, tal, mas como ele tem aos montes. Meu filho é especial para mim, pelo simples fato de ser meu filho. Ou seja, é algo que está na superfície, não algo que está na essência. Porque, essencialmente falando, ele não é mais importante do que outras pessoas. E quando eu falo para o meu filho, você é especial, eu digo, você é especial para mim. Eu amo você do jeito que você é. Pelo fato de você ser meu filho, você sempre vai poder contar comigo, eu sempre vou te amar. Mas o que faz isso é o meu amor por você pelo fato de você ser meu filho. E não porque você é mais especial, não porque você é mais importante do que outras pessoas. Assim como você é inteligente, e eu falo isso para ele, meu filho, você é inteligente, assim como seus coleguinhas também são inteligentes. Sim ou não? Seu filho não é especial. Ele é especial para você, mas se você desenvolver nele uma visão acerca de si mesmo de especial, ele vai começar a olhar para os outros, o especial superior, ele vai olhar para os outros como um ser superior, então vai olhar de cima para baixo. O especial inferior vai olhar para os outros como ser superior, vai olhar de baixo para cima, se achando inferior. E seja o especial superior, seja o especial inferior, isso se traduz em insegurança na vida. Insegurança porque ele entende, enquanto superior, que ele sempre deve ser servido, que ele sempre deve ser bajulado, que ele sempre deve ser cercado, que o mundo deve se prostrar aos pés dele. E o mundo não vai fazer isso. E ele vai se decepcionar. E se ele foi ensinado assim, quando chegar na vida real, que começar a se decepcionar, vai gerar insegurança nele. O inferior, não preciso nem falar, né? Ele já tem uma percepção de si mesmo enquanto inferior, então a insegurança é certa. A insegurança já vem junto, não precisa chegar no mundo real para começar a se sentir inseguro. Ele já começa a se sentir inseguro desde dentro da casa dos pais. Mas seja com a visão superior ou inferior, é uma visão de insegurança que você está transmitindo para o seu filho, se você o trata como um VIP. E aí você pode falar assim, poxa André, mas você não está entendendo, o meu caso é diferente. O meu filho realmente é superior, ele é superdotado. Tá bom, seu filho é superdotado, talvez não existam bilhões como ele, só existem centenas de milhões. Na boa, para mim não faz muita diferença não. Na essência do que é mais importante, isso não vai fazer muita diferença não. Você pega um Einstein, que foi um dos maiores gênios da história da humanidade. O Einstein foi um cara brilhante. Para a humanidade, ele fez a humanidade dar passos largos em termos de crescimento. Eu gostaria que houvesse mais Einsteins na nossa história. Eu só não gostaria de ser o Einstein. Eu só não gostaria que o meu filho fosse o Einstein. Imagina o quão entediante, o quão ruim deveria ser um cara que tem um nível de compreensão, um nível de raciocínio, um nível de processamentos mentais tão grandes, tão profundos, que não tem ninguém ao redor dele que possa acompanhar. Imagina o tédio que devia ser para esse cara conversar com outras pessoas. Imagina como devia ser ruim estar cercado de pessoas que não conseguem se aprofundar, não conseguem enxergar no mesmo nível que você enxerga. E o Einstein era brilhante a nível cognitivo, mas na vida pessoal dele, você vai olhar a história dele, cara, na boa, eu não quero nada daquilo para o meu filho, nem para mim. Na minha escala de prioridades, as coisas mais importantes, o Einstein, com toda a sua genialidade, não conseguiu desenvolver. E talvez o fato dele ser um gênio tenha jogado contra ele nesse sentido. Então, se o seu filho está no time dos superdotados, isso não faz dele
muito especial não, tá? Pra mim isso não faz dele especial não. Ele é especial na superfície. Então você não dá o tratamento em termos de valor, em termos de essência diferente. Você dá o tratamento da superfície. Pô, o moleque é superdotado, bota ele na escola de superdotado. Ah, o garoto olhando pelo outro prisma agora, né? Então, André, você não está entendendo. Meu filho é especial, meu filho é aleijado. Então trata ele a nível de ser da mesma forma que os outros, mas poxa, talvez ele precise de algumas ferramentas a mais para se locomover. Mas isso não faz dele ser mais ou ser menos, em termos de essência de humanidade, de jeito nenhum. Inclusive tem um cara que eu sigo no YouTube, o Caio Fábio, um cara incrível, tá? Ele não fala sobre educação de filhos não. Ele conta muito sobre o pai dele, que era aleijado de uma perna. Teve uma situação lá na infância e pela limitação da medicina na época, ele ficou aleijado de uma perna. E o pai desse filho aleijado chegou para ele e falou: ó, meu filho, você vai ser tão exigido quanto seus irmãos. Você vai ter que se movimentar na mesma velocidade, você vai ter que se virar, porque eu não vou exigir nem mais nem menos de você. E o fato dele, sendo aleijado, ter sido tratado igual, fez dele uma pessoa de uma força de caráter impressionante. Ele se superou em muito pelo fato dele ter sido tratado igual, porque ele não foi tratado como um VIP, porque o pai dele não olhou para ele como um VIP do coitadinho, o coitadinho que merece os cercados, os cuidados especiais pelo fato de ser aleijado, ou então o ser superior, que é o gênio que merece todas as regalias e tudo que um ser superior deve merecer pelo fato de ser superior. Isso só tem como gerar insegurança, isso não tem como gerar segurança, isso só joga contra. Os pais que tratam os filhos como VIPs são pais que estão jogando contra a segurança do filho. E muitas vezes pais bem intencionados. Pais muito bem intencionados. Então, para, 80% dos casos, seu filho não é especial não, tá? Seu filho é especial para você, assim como o meu, mas ele não é mais nem menos inteligente. Tem os 20% lá dos Einsteins e dos aleijados, mas o fato dele ser diferente na superfície, o problema é se você tratá-lo como diferente na identidade. Então, trate-o a nível diferente do que precisar em termos específicos, mas em termos de ser humano, se você trata ele diferente, é uma ótima forma de desenvolver um filho inseguro.